Olá, irmãos! Estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos e hoje pegamos então o livro 3 do EAD, né? E vamos abordar o módulo 1, roteiro 2 dessa apostila, e nós optamos por fazer uma análise mais aprofundada do Evangelho de Mateus, que é o foco do estudo, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58, que vai nos apresentar a visita de Jesus a Nazaré. E esse trecho diz assim: após vir para a sua pátria, quer dizer, para a sua terra natal, ensinava na sinagoga a ponto de maravilharem-se e dizerem: de onde vem essa sabedoria, esses poderes? Então, o que ele dizia era reconhecidamente valioso. E aí segue: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Suas irmãs não estão todas junto de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profetas sem honra a não ser em sua pátria e na sua casa. E não realizou muitos prodígios ali por causa da falta de fé deles. Quer dizer, não é porque ele não queria, mas em toda cura Jesus sempre anunciava: a tua fé te curou, né? Então, esse movimento parte de quem recebe a graça e não do Cristo propriamente dito, né? Então, num primeiro momento, chama-nos a atenção a conduta pacífica do Cristo perante esse esforço dos seus conterrâneos para rebaixá-lo. Existe aí uma clara demonstração de elementos que estão presentes em todos nós: o orgulho, o ciúme, a inveja, né? Então, esses elementos, eles permeiam o nosso cotidiano, a nossa vida. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 123, um texto que ele intitula Viver em Paz, ele vai nos apresentar uma sugestão muito útil dentro desse contexto. Ele diz assim, ó: é provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. É o que está acontecendo com Cristo. E aí ele vai falar assim, ó: para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Então, nessa condição onde nós estamos sujeitos a esses elementos de orgulho, ciúme e inveja, necessário que compaixão e bondade, segundo Emmanuel. Quando? Em todos os passos. Existe um ditado que diz assim: você quer ter paz ou razão? E esse é um questionamento muito válido dentro desse conceito. Porque se o Cristo optasse pela razão, ele iria iniciar um movimento beligerante, um embate. De um lado nós já temos quem oferece espinhos, mas o Cristo, ao invés de devolver os espinhos, ele mantém-se como? Apresentando compaixão. Porque o Cristo compreende ali um conjunto de crianças morais, que é o que todos nós somos. No nosso momento evolutivo, todos nós somos crianças morais ainda. Nós não temos bagagem suficiente para atuar à semelhança do Cristo. No entanto, nós já temos que aplicar esses elementos minimamente. Porque a boa terra é todo aquele que ouve, compreende e produz. 30, 60, 100 por um, ou seja, quanto quiser. Mas é necessário produzir para que seja boa terra. Então, dentro desse contexto, é necessário aplicarmos o volume de compaixão e de bondade que nós já tenhamos conquistado mais 1%. Mais um pouquinho. Indo sempre além. Pois é dessa maneira que há
construção. E é nesse proceder que estamos no caminho do Cristo. Pretender tornarmos-nos Cristo amanhã, isso é loucura. Mas pretender estarmos no caminho do Cristo a cada dia, a cada passo da nossa jornada, isso é dever. Então é dentro desse conceito que Emmanuel nos apresenta esses valores. Lembrando que tranquilidade é paz, é serenidade. Então, você quer ter paz ou quer ter razão? E razão decorre desse embate. Então você quer lutar ou você quer, muitas vezes, calar, na maioria das vezes calar, e a gente sai como derrotado. Pelos olhos do mundo seremos derrotados, mas aos olhos do Cristo, não. Teremos cumprido os seus preceitos, os seus ensinamentos. Segue Emmanuel dizendo assim: todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. E as causas desse movimento todo? A aflição, quer dizer, a angústia, a mágoa, a dor e a cólera, a raiva, a fúria, a agitação. É por isso que Emmanuel narra como prisioneiros da vaidade ou da ignorância. Porque esse movimento é um movimento de autoaprisionamento. Não é o outro que me aprisiona a raiva. Não é o outro que me aprisiona a mágoa. Sou eu que rego a mágoa daquele evento que o outro praticou em relação a mim. O outro muitas vezes já nem lembra de ter me agredido com uma palavra, mas se eu guardo, eu me auto-aprisiono. Se eu continuo sentindo raiva, eu vou revivendo aquele momento, e a cada reviver, as algemas se tornam ainda mais apertadas. E eu vou sentir a mesma dor daquele momento. Segue Emmanuel dizendo assim, ó: prisioneiros da vaidade ou da ignorância, um ou outro. Vaidade, coloco-me onde eu não estou. É isso que o vaidoso faz. Ele se coloca num pedestal onde de fato ele não está. Quem de fato está em um grande pedestal? O Cristo. Quais são os seus valores? Os valores dele são os do homem vencido perante o mundo. Não foi assim que ele deixa o planeta como vencido? Foi aprisionado, foi condenado, foi crucificado. Para o mundo vencido. Perante os valores dele mesmo, um grande vencedor. Ou da ignorância. Se a vaidade é um momento onde eu me coloco onde eu não estou, pela ignorância eu sequer sei onde estou. Então, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. A luz da verdade bateu e a gente não conseguiu compreender. Por quê? Porque vamos para uma situação bem prática. Prática para mim, talvez para vocês não seja, mas no trânsito é um grande desafio. Eu já consegui entender que o trânsito é um grande desafio. Quando alguém te fecha, quando alguém inadvertidamente te apresenta um gesto com a finalidade de te colocar para baixo, ali tem uma oportunidade de não reagir. É o que a gente acabou de falar. É quando eu reajo, eu não consegui enxergar essa oportunidade. Eu não consegui ver a luz da verdade deste momento que me oportunizou praticar alguns valores muito importantes do Cristo. A paciência, a tolerância, a caridade, a benevolência. Olha só. Segue Emmanuel dizendo assim: unge-te de piedade, penetra-lhe os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas
ou contundidas. Quer dizer, ultrajadas, insultadas, difamadas, contundidas, confusas, perdidas no mundo. É assim que o Cristo enxergava a humanidade. E quando ele anuncia, deixa vir a minhas criancinhas, ele não se refere só das crianças, ele se refere da humanidade inteira. Das crianças morais, que somos cada um de nós ainda hoje. Nós somos essas crianças, aquelas que estão despertas já buscam o Cristo, as outras continuam nas brincadeiras ilusórias do mundo. E a consequência disso? Desespero, perda da esperança. E o capítulo 44 do livro Fonte Viva, que se intitula Tenhamos Fé, dirá assim: o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. É regra isso aqui. Emmanuel está traçando isso como uma regra. Raramente. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Quer dizer, aquele que ainda vive os valores do mundo, que ainda busca no mundo a saciedade, não tem como ter trabalhado a ideia da caridade. Então, é uma regra também pelo desconhecimento, a falta, a ausência do movimento da caridade. E aí Emmanuel dá vários exemplos. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das duas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Emmanuel encerra esse capítulo dando um conselho fantástico, uma recomendação fantástica para nós que já buscamos a construção do Cristo. Diz assim, ó: reconhecendo que o domicílio dos seus seguidores não se erguem sobre o chão do mundo, continuemos trabalhando na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Porque é daí que nós seremos os construtores do verdadeiro lar, aqui no planeta Terra. É a partir desse movimento que nós construiremos, transformaremos o planeta nesse mundo regenerador que se aproxima cada vez mais de nós. Portanto, o número desses que trabalham vem crescendo. Isso é possível identificar até mesmo no trânsito. Quando nós víamos aí uma faixa de pedestre que só servia para aquela pintura, e hoje nós já vemos inúmeros motoristas parando voluntariamente, sem receber nada em troca, para que o seu irmão possa atravessar tranquilamente. E você pode até pensar, nossa, mas isso é tão pequeno. Mas é nesses elementos pequenos que o Cristo vai se demonstrando dentro de cada um de nós. É na capacidade de abrir mão daquilo que antes eu não abriria, que o Cristo vive dentro de nós. Desejamos a todos uma ótima semana e muita luz. Que assim seja.